Oi, pessoal, tudo bem com vocês? As férias acabando e a gente retomando as aulas. Antes de sairmos de férias, ficou para trás uma atividade sobre artrópodes, a parte 1, que engloba insetos para vocês. Então, vocês assistiram uma videoaula sobre este assunto e responderam alguns exercícios da apostila. Estou aqui para fazer uma correção comentada destes exercícios e farei também com vocês ao vivo através do Zoom, tá? Então, a gente vai começar com o exercício da página 74, é o exercício 20. O exercício 20, ele fala o seguinte: observe a imagem de uma libélula abandonando o antigo exoesqueleto, fenômeno característico dos artrópodes, e um gráfico que mostra o crescimento de um animal não artrópode e um artrópode. Então, aqui eu tenho a imagem para vocês, tá? Do exercício. Aí na letra A, ele diz o seguinte: identifique a linha do gráfico que corresponde ao animal artrópode e o não artrópode e justifica a sua resposta. Então, se a gente analisar bem este gráfico, a linha 1 corresponde ao crescimento de um não artrópode e a linha 2 corresponde ao crescimento do artrópode, justificando a nossa resposta. A linha 1 corresponde então ao crescimento de um não artrópode, porque é um crescimento contínuo, um animal que não passa por estágio de muda para que ocorra o crescimento. E na linha 2 a gente vê que há uma pausa no crescimento, indicando então que ocorre a muda, que é o processo de troca do exoesqueleto do artrópode. Então a linha 1 corresponde ao crescimento de um animal não artrópode e a linha 2 corresponde então ao crescimento de um animal artrópode, certo? Na letra B, ele fala assim, ó: relacione o tipo de esqueleto dos artrópodes com o comportamento, com o padrão de crescimento desse grupo. Então, vamos lá. Os artrópodes, eles possuem exoesqueleto rígido de quitina que impede o seu crescimento. Assim, para crescer, o animal precisa produzir um outro exoesqueleto externo maior que o anterior, que permite o crescimento do seu corpo. Então, aí a gente tem a resposta do exercício 20 da página 74. Depois, eu pedi na página 79 os exercícios 23, 24 e 25. Um momentinho. Então, vamos lá. No exercício 23, ele fala o seguinte: leia o texto. Os insetos são os artrópodes mais diversificados. Todas as espécies possuem asas e são, portanto, voadoras. Sua visão é bem desenvolvida, graças a olhos de estruturas semelhantes à dos olhos humanos. A maioria das espécies de insetos passa por um processo de metamorfose, sendo uma exceção a essa afirmação o pernilongo transmissor da dengue, o Aedes aegypti. Aí ele pede no exercício: sublinhe os trechos que apresentam erros conceituais e reescreva o texto corrigindo. Então, na minha apostila, eu grifei para vocês a parte que tem os erros conceituais. Todas as espécies possuem asas e são, portanto, voadoras. É o nosso primeiro erro conceitual. Depois, olhos de estruturas semelhantes à dos olhos humanos é o nosso outro erro conceitual. E depois, uma exceção a essa afirmação é o pernilongo transmissor da dengue, Aedes aegypti. Agora, a gente vai reescrever o texto corrigindo, tá? Então, vai ficar assim, ó: os insetos são artrópodes mais diversificados. Nem todas as espécies possuem asas. Há espécies tais como a traça do livro, piolhos e pulgas que não são voadoras. Sua visão é bem desenvolvida, graças a olhos de estrutura muito diferente da dos olhos humanos, são chamados olhos compostos. A maioria das espécies de insetos passa por um processo de metamorfose, inclusive o pernilongo transmissor da dengue, o Aedes aegypti. Ok? Depois do exercício 23,
eu pedi o exercício 24. O exercício 24, ele fala o seguinte: o mosquito de nome científico Aedes aegypti é um inseto que preocupa as autoridades públicas por ser transmissor da dengue e outras doenças. No ciclo de vida desse mosquito após o acasalamento, na letra a fêmea se alimenta de sangue, letra B, e bota os ovos na água, C e D. Dos ovos emergem larvas aquáticas, e dão origem a pupas também aquáticas, representado pela letra F. Da pupa emerge o adulto, G, que pode se acasalar e reiniciar o ciclo. Acompanhe essas etapas na figura a seguir. Então, a apostila de vocês, ela trouxe estas etapas de A a G, tá, pessoal? Desde dos ovos até o inseto na fase adulta. E aí ele pergunta o seguinte: identifique se o ciclo de vida desses insetos ocorre em metamorfose completa, incompleta ou ausência de metamorfose. Justifique sua resposta. Então, no ciclo de vida deste inseto, pela figura, ocorre metamorfose completa, né, pessoal? Porque esse inseto, ele passa por um estágio larval, e desse estágio larval ele passa por uma metamorfose completa, que são mudanças drásticas na estrutura corporal deste animal até chegar à fase adulta, ok? Agora, exercício 25 desta mesma página, da página 79. Ele falou assim, ó, ele pergunta, na verdade, ele fala para você diferenciar os processos de muda de metamorfose. Então, vamos lá, são dois processos diferentes. As mudas são processos regulados por hormônios, nos quais o exoesqueleto antigo é abandonado e substituído por um maior, que permite o crescimento do animal no período de intermudas. A metamorfose é um processo que se caracteriza por profundas mudanças internas e externas durante o desenvolvimento dos estágios imaturos e da fase adulta. Nas mudas, ao contrário do que ocorre na metamorfose, só é substituído o esqueleto externo. Na metamorfose, ovos originam ninfas semelhantes a adultos, mas menores, que podem ter cores diferentes, ou larvas muito diferentes dos adultos. As ninfas se sucedem até a forma adulta se desenvolvam, e as larvas dão origem a pupas, das quais emergirão os adultos. Ok, pessoal? Depois, eu pedi na página 92 os exercícios 8 e 9. Momentinho. Página 92 agora, pessoal. Aí eu pedi os exercícios 8 e 9, tá? Então, vamos lá. O exercício 8 da página 92. Ele fala o seguinte, é um quadrinho, né? Ele fala assim, ó, os quadrinhos a seguir fazem referência ao exoesqueleto. Então, ele fala assim, ó, o Baratox me deu superpoderes. Estou vendo seu esqueleto. Insetos têm o esqueleto do lado de fora, babaca. É? Aí ele pergunta assim, ó, na letra A. O exoesqueleto é uma característica exclusiva dos insetos. Justifique. Então, primeira coisa, a gente tem que pensar. O exoesqueleto é uma característica exclusiva dos insetos? Não, pessoal, o exoesqueleto não é uma característica exclusiva dos insetos. Ele é exclusivo de todos os grupos dos artrópodes, incluindo, além de insetos, aracnídeos, crustáceos, diplópodes e quilópodes. Então, todos eles apresentam o exoesqueleto. Aí, na letra B, ele fala o seguinte: cite uma vantagem e uma desvantagem adaptativa decorrente da presença do exoesqueleto. Então, uma vantagem adaptativa, que o exoesqueleto ele é rígido, portanto, ele é impermeável, evitando, então, a desidratação do animal e possibilitando a ele a independência no meio aquático. A desvantagem, por ser rígido e externo, o esqueleto dos artrópodes ele impede o crescimento contínuo do animal, obrigando a ele passar por processos de mudas, que são os processos na quais eles trocam esse exoesqueleto. Quando isso acontece, o animal ele fica muito vulnerável a predadores. Certo, pessoal? Depois, ainda nessa página, na página 92, eu pedi o exercício 9,
tá? Então, ele fala assim no exercício 9: relacione a composição do exoesqueleto dos artrópodes a seu sucesso na ocupação de ambientes aquáticos. Então, vamos para a resposta. O esqueleto externo de quitina, ele é rígido e impermeável, formando então uma substância chamada de quitina. Esse esqueleto surgiu como uma importante adaptação à vida fora da água, pois evita a desidratação do animal, certinho? Depois da página 92, eu pedi a página 94, os testes 7 e 8, e na página 95, o teste 9. Então, vamos lá para o teste 7, tá? Ele fala assim, ó, é característica típica dos artrópodes. Então, na letra A, o crescimento constante durante a vida. Então, a gente já vê que essa alternativa ela está errada, porque o crescimento ele não é contínuo. A presença de pés ambulacrais. Pés ambulacrais está presente lá em equinodermos, que a gente viu nas estrelas do mar, né? Um dos exemplos. A segmentação do corpo. Então, a alternativa correta seria a letra C. Então, o nome do filo vem daí, né? Patas articuladas, apêndices articulados. Então, são animais que apresentam o corpo segmentado. Ok? Então, alternativa C. Teste 8. Ele fala o seguinte: durante uma aula de zoologia, o professor descreveu um artrópode como pequeno animal sem asas, com 3 pares de patas, antenas e o corpo segmentado em 3 partes distintas: cabeça, tórax e abdômen. Com essa descrição, o animal deveria ser... Então, eu tenho 5 alternativas. Letra A, um inseto. B, um escorpião. C, um ácaro. D, uma aranha. E, um diplópode ou um quilópode. Então, a alternativa correta para 3 pares de patas, antenas e corpo segmentado em 3 partes, cabeça, tórax e abdômen, é a alternativa A, um inseto. Ok? E agora a gente vai para o nosso último teste na página 95. Acompanhem comigo, por favor. Exercício 9. Ok, pessoal? Então, no exercício 9, ele fala o seguinte: no quadrinho está representado de forma estilizada um mirápode, portador de inúmeras pernas. Esse animal pertence ao mesmo filo que, letra A, pepinos do mar e ouriços do mar. Letra B, aranhas e carrapatos. C, tênias e planárias. D, minhocas e sanguessugas. E, lesmas e mexilhões. Então, pepinos do mar e ouriços do mar, pessoal, equinodermos. Tênias e planárias, a gente tem lá o filo dos plateumintos. Minhocas e sanguessugas, a gente tem os anelídeos. Lesmas e mexilhões, nós temos os molúsculos. Então, a alternativa correta para este teste, aranhas e carrapatos, artrópodes, tá, pessoal? Finalizo por aqui a nossa correção. Um grande abraço e os próximos exercícios também terão correção online pelo Zoom e gravada, tá? Ok? Um abração. Tchau, pessoal!